bando de loucos invade a sua rádio. Começa agora o programa Timão Universitário, um programa da Nação Corintiana na Universidade Guarulhos. O programa é uma parceria com a Web Rádio Coringão, Rádio UNG e portal Leia Já Online. Acompanhe ao vivo pelo canal youtube.com/Universidade UNG. Boa tarde, são 13 horas, o popular 1 da tarde. Hoje é segunda-feira, dia 29 de agosto de 2016, dia de Timão Universitário. Um programa feito por alunos da Universidade de Guarulhos em parceria com a Web Rádio Coringão. Siga-nos nas redes sociais, no Twitter, no @TimãoUni, no Instagram, Timão Universitário, no Facebook, facebook.com/Timão Universitário. Mais tarde você que está ouvindo ao vivo agora poderá ver o programa na íntegra em vídeo no meu canal, no youtube.com/blog do Vitão. Hoje estará comigo ele, o Shampoo, David Xavier. Boa tarde, David. Shampoo, né, pros íntimos. Boa tarde, Vitor. Boa tarde aos companheiros da mesa. Boa tarde, Nação Corintiana. Já falou demais com boa tarde. Boa tarde, Ricardo Dias. Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos aqui da mesa e também a todos os ouvintes aí da Rádio Coringão. E que draga o Corinthians está vivendo, né? Male, continuamos aí no G4, né? Falaremos muito disso no programa. Hoje também está com a gente a Furacão Jade Jimenez, ela, a rainha do Panetone, Daniela Barduco, ele, Estação Primeira de Caio Portela, todos eles. E hoje faremos opinar sobre Corinthians e Ponte Preta, que foi um show de horror. Falaremos de Corinthians. Hoje também temos um convidado muito especial que você já conhecerá no nosso Papo na Laje. Antes, como já é tradição, né? Começaremos sempre com o Timão na Mídia, vendo o que é notícia no Corinthians. Solta pra nós a vinheta do Timão na Mídia, Evaldo Filho. E também, quem vai trazer pra gente as notícias? Ela? Furacão. Jade. Jade. Furacão. Alô, fiel torcida corintiana, fala o Casagrande. Vamos vibrar, mas sem violência. Timão na Mídia. Essas são as principais notícias sobre o Esporte Clube Corinthians Paulista. Gazeta Esportiva. Cristóvão vê Corinthians bem fisicamente, mas busca melhorar a parte técnica. Lance. Ainda no G4, Timão segue com oscilação e não tem 2 vitórias seguidas a 8 jogos. Agora São Paulo, caneladas do Vitão. Timão toma um baile da Ponte e apanha de pouco. Globo Esporte. Ponte domina jogo, vence e cola no G4. Derrota pode tirar o Corinthians do grupo. Meu Timão. Fagner se apresenta à seleção, Arana embarca para a Inglaterra. Folha de São Paulo. Após nova derrota fora, Corinthians vive pior série visitante desde 2014. Alô, fiel torcida corintiana, fala o Casagrande. Vamos vibrar, mas sem violência. Timão na Mídia. Para comentar essas manchetes, vamos trazer já direto pro papo. Hoje nós temos um convidado especial na nossa laje aqui nos estúdios da UNG. Solta pra nós aí, Evaldo, a vinheta da Papo na Laje, a gente já vai apresentar o convidado especial. Papo na Laje. E na nossa laje hoje o prazer de receber o convidado Toninho Oliveira, que foi técnico aqui dos times da cidade, do Flamengo de Guarulhos e do AD Guarulhos, que hoje tem no time amador da cidade, o Grêmio Anhanguera. Anhanguera? Anhembi, quase ali. Tem que andar mais uns 2 km de marginal, aí você pega a direita, pega o Rodoanel, cai na Anhanguera. Grêmio Anhembi. Boa tarde, Toninho, prazer em recebê-lo aqui na nossa laje. Você que é treinador, já foi xingado muito de burro. Você, na televisão, sábado, vendo o jogo, você xingou muito o Cristóvão de burro, não? Você acha que o Corinthians não é culpa do técnico? Como você está vendo essa fase do Esporte Clube Corinthians Paulista? Um abraço, boa tarde. É um prazer muito grande estar aqui. Indo direto ao assunto, né? Não vem sendo fácil essa atuação do Cristóvão. Afinal de contas, o Tite deixou um grande trabalho ali e ele tem que seguir. E esse trabalho ele tem que ser maior até do que o Tite, para que o grupo tenha confiança nele. E, ao meu ver, ele não vem bem, não, né? E com relação a essa situação de xingar ele de burro, né? Eu não posso. Eu tenho que manter a minha ética profissional com relação a isso.
Mas o Corinthians vem passando muitas dificuldades, não só dentro como fora de campo, isso é visível. Agora cabe ao Cristóvão mostrar os seus conhecimentos, a sua capacidade e conseguir fazer com que o Corinthians volte a ter grandes atuações. Jogos como empatar em casa com a América, né? Foi um empate com a América não, ele venceu. Ele teve um empate grotesco em casa com o Figueirense. Aquele não podia, ele tinha que ter feito os 3 pontos sem dúvida nenhuma. Então esses pontos que ele deixa o Corinthians perder, isso vai dificultando a sua classificação. Shampoo, você que trouxe o nosso convidado hoje, o que você achou do jogo Corinthians e Ponte Preta? Eu, como sou um cara que tenho classe, né, é meu estilo de ser assim, muito elegante, eu tô evitando eu dar meu comentário, tô passando bola pra vocês, que não mandar todo mundo pra aquele lugar, que foi o Armagedon. A atuação do Corinthians foi ridícula, patética, e o Cristóvão, aquele jeito dele, low profile, gostou dessa? Anota aí, low profile. Deixou claro também que foi a pior partida sob o comando dele, e assim, não foi a pior partida do Corinthians, né, já vi partidas piores, quando caiu, né, mas assim, dos últimos anos foi uma das piores partidas do Corinthians, sem dúvida nenhuma. O que você achou? Realmente foi ridículo a atuação do Corinthians no sábado. Uma equipe sem brio, sem garra, sem vontade, sem qualidade, principalmente sem qualidade. Há tempos nós estamos falando isso aqui. Um chute em 90 minutos, né? Enquanto a Ponte Preta taticamente foi melhor que a equipe do Corinthians, muito melhor que a equipe do Corinthians. E mesmo com tudo isso que nós estamos falando há tempos, né, dessas dificuldades do Corinthians, dessas dificuldades do Cristóvão, o Corinthians permanece na 4ª posição com 37 pontos, ajudado, claro, por outros resultados. O Santos que perdeu, o Grêmio que empatou, mas o futuro do Corinthians não é bom, não é legal, não há perspectiva de crescimento, não há perspectiva de melhora. Ricardo Dias, lembrando que o Corinthians está no G4, né? Porque o Grêmio tem uma partida a menos, é óbvio que ele pode perder, vai jogar contra o Botafogo na condição de visitante. Esse é o jogo a menos que o Grêmio tem a fazer. Mas me parece bastante claro que o Corinthians não é a matemática, né? O Corinthians não tem time para ir buscar esse título. E por isso que, embora o Cristóvão Borges tenha sido bastante criticado, e não dá para aliviar tanto, eu também não estou entre os que pegam mais no pé dele, porque se eu fosse o treinador do Corinthians, eu não saberia quem escalar no ataque. Né? Temos o Romero, o verdadeiro falso 9, que é uma piada. Hoje foi o primeiro treino, traremos mais daqui a pouco o programa de Gustavo, né? Que estava no Criciúma. André, né, foi pro Sport, uma boa notícia pro meu pai que torce pro Benfica. Luciano também não dá. Assim, então, quando você começa a ter poucas opções, mas das que tem, por exemplo, o Giovanni Augusto, mesmo mal, joga mais do que ele. Canta um pouquinho. Canta mais do que Rodriguinho. Isso, Rodriguinho não dá nem cantando. Joga mais que o Rodriguinho. Marquinhos Gabriel não está jogando absolutamente nada. E o Corinthians é aquela coisa, o time tá tão mal, e os jogadores que tem nota 6 estão em uma fase que sempre o melhor é aquele que não joga. O Marlone não joga nada. Aí jogou contra o Vitória, fez um gol muito bonito, né? Aí fala assim, agora vai. E quando ele joga, a gente percebe que ele é pior do que o Romero. Aí quando joga o Romero, a gente quer que jogue o Marlone. Quer dizer, na verdade, quando chega nesse estágio, não tem um zagueiro para escalar. O Balbuena, que foi expulso. Entra Pedro Henrique, Iago, uma zaga muito lenta, enfim. Já cornetei muito, agora vamos passar a palavra para ele. Um rapaz mais zen, equilibrado, Ricardo Dias. Hoje eu vou ter que me controlar, porque senão vai sair vários pipipi aí. Eu tô... ela está descontrolada, é isso? Elas estão descontroladas. Bom, então, o negócio... Você invadiu o CT também? Não. O Corinthians passou aí por um desmanche do caramba aí no começo do ano. Trouxe várias promessas aí, por exemplo, o Marquinhos Gabriel. O Marquinhos Gabriel que não deu certo, não estava dando certo no Santos, não deu certo no Palmeiras, aí acho que vai dar certo no Corinthians. Até agora não mostrou porque veio também. Com essas baixas que o Corinthians teve aí, teve dinheiro para poder trazer alguns jogadores melhores aí. Que nem, por exemplo, trazer André também. Não ajudou em nada, só complicou o time do Corinthians. Cristóvão Borges, até agora também. Então, quer dizer, o Corinthians está trazendo só promessas e o dinheiro tá onde? Agora, já de Furacão de Mendes, antes a sua palavra bastante embasada, né, Furacão? Lembrando que o Tite, que é o técnico da seleção brasileira, inclusive a seleção já se apresentou em Quito, enfim, Fagner está lá, né? O Tite também, com o Tite, o Corinthians foi eliminado pelo Audax, foi eliminado nas oitavas da Libertadores, e foi o Tite que trouxe, por exemplo, Guilherme, né? Guilherme que sai do campo sem suar, né? Jogadores de pele, assim, né? E nós temos o André, foi pedido também do seu professor Adenor Bach. Então, assim, não dá pra cornetar só o Tite, que é um grande técnico. Pra mim foi justo a sua escolha pra seleção brasileira, mas também ele fez bastante bobagem.
Aliás, não só pedido do Tite, né? Quando o André ainda estava em má fase no Corinthians, o Sport Qual quis foi a boa fase do repatriá-lo. André? O Sport quis repatriá-lo, o Tite não Quero dizer pra sair. você que Recife não é um país, então não quis repatriá-lo porra nenhuma, não quis, né? Mas enfim. Essa voz doce que vocês ouviram, né? É de Shampoo, não é de Jade Furacão. Vocês poderiam confundir. Aliás, acessem mais tarde youtube.com/blog, então vocês vão ver o penteado novo de Shampoo Xavier. Que coisinha ridícula. Sua opinião, Jade? Então, eu achei o time muito desorganizado, sem motivação nenhuma. Parecendo você fazendo espelho do programa, assim. É, tipo isso. É. E muito desmotivado. Muito desmotivado. E é o que o senhor falou, é a herança do Tite. Senhor, né? Sou muito educado. Semana de prova, né? O bicho Sou muito pega. educada. Então é herança do Tite, não dá pra cobrar só o Cristóvão, mas ele tem errado bastante e a torcida tá cobrando demais. E é justo, né? Porque ele não consegue organizar o time dentro de campo, ele troca, ele faz substituição, mas não muda. Tá bem ruim mesmo. Barduco, daqui a pouco teremos o provão, né? A gente vai avaliar os jogadores, mas na minha opinião o Cássio, que falhou no gol da Ponte Preta no primeiro gol, foi o melhor do time. Quando o goleiro falha no gol e ele é o melhor do time, é que o Armagedon vem aí, o Apocalipse Now Redux Camisum de 2016 não passará. Na sua opinião, você que é muito mais corneteira que Jade, assim, mais incisiva, alguém se salvou? Não, é o Cássio, né? Ainda quando tava 0x0, ele fez uma defesa muito boa ali com o Roger chutando cara a cara com ele. Roger naquela fase inútil, a gente somos inúteis, né? E eu acho que se não fosse o Cássio, o Corinthians tinha tomado mais gols. Ele fez umas defesas muito boas. A zaga do Corinthians faz tempo que tem uma avenida, não para ninguém. A Ponte foi muito superior o tempo inteiro. E o Corinthians não tem poder ofensivo nenhum. Não dá nem pra cornetar a expulsão, porque antes da expulsão tava 0x0, mas o Corinthians não tinha passado no meio de campo, assim, tava na cara que ia tomar o gol, mesmo no 11 contra 11. Pois é, o Balbuena aos 18 foi expulso. Eu vi o lance, pra mim, foi um migué do Roger, não foi nada. Eu achei que a expulsão foi demais. Você e Basílio, que viu o jogo comigo, também achou isso, mas na minha opinião, não trouxe equilibrado pra Ponte Preta, mas a falta existiu e a dúvida é se era pra vermelho ou amarelo. Se fosse amarelo, ninguém ia falar que é o fim do mundo, mas eu acho que o juiz acertou sim em expulsar o Roger. É difícil falar em lance claro de gol quando o atacante é o Roger, né? Mas não dá pra levar isso em consideração só na hora situação, no caso, né? de dar o cartão. Antes da gente fazer o nosso provão e o Toninho da opinião dele também, Portela, enfim, e fazer o giro pelas nossas redes sociais, vamos ouvir o que os nossos colegas... Não, antes temos redes sociais, Portela? Vamos ouvir aí então a vinheta das redes sociais, depois a gente ouve o que os colegas jornalistas falaram e a gente faz a nossa avaliação aqui pra depois projetar Corinthians e Fluminense. Solta pra nós aí. Programa Timão Universitário. Participe conosco pelas redes sociais. Twitter, @TimãoUni, tudo junto e sem acento. Facebook.com/Timão Universitário. Instagram, seguindo o @Timão Universitário. E não deixe de ver nosso programa ao vivo. youtube.com/Universidade UNG. Temos pelo nosso Facebook o Paulo Ferreira. Nossa realidade esse ano é ficar entre os 10. Mais que isso é fantasiar demais. O José Araújo também fala. Mas ele fantasiaria com quem? Tô pensando assim, Wendel, Marquinhos Gabriel. Você fantasiaria com quem, Barduco? Com ninguém. Com ninguém? Não, com ninguém. Não. Nem no G10? Nem no G10. O Corinthians não achará o ponto G4, segundo Daniele Barduco. E você, Jade? Tô bem tranquila. Cara, o Dias tá louco pra falar, mas eu não vou deixar. Ele tá corneteiro hoje. Fala, Pordan. Ainda no Facebook temos o José Araújo. Quem diria que um dia eu ia sentir falta do Wagner Love e até do Gobi. Pelo Twitter temos o Vinícius Alencar. Não sei quem é pior, Adilson Batista ou Cristóvão Borges. Iago ou Zelão, ou Alberto Dolib e Roberto de Andrade. E temos o Rodrigo da Silva. Na Copa do Brasil esse time não passa das oitavas jogando assim. Bom, as oitavas vêm aí quarta-feira, já Corinthians e Fluminense. Nossos colegas jornalistas, Marília Ruiz, que vem a ser irmã de Marcos Guedes, né? Renato Tortorelli, Sérgio Botarelli, Teleco, Marco Belo e Rodrigo Vessone deram a opinião dele também sobre o jogo. Rodrigo Vessone, que não é o Miguel de Paiva Neto, mas tem uma boa vontade. Será que Vessone aprovou a atuação?
Marília Ruiz já é corneteira. Enfim, vamos ouvir a opinião Inclusive, dos colegas. Lá o programa da Marília Ruiz à noite lá. Ela é uma pessoa controlada, né? Ela, não é todo mundo da família que é equilibrado, tem a parte ruim. Solta pra nós aí então a opinião dos colegas jornalistas equilibrados. Alô, galera do Timão Universitário, aqui é Marília Ruiz. Que final de semana, hein? Foi o pior jogo da era Cristóvão no Corinthians. O Corinthians não só jogou mal, foi prejudicado pela expulsão precoce do Balbuena, mas foi um jogo horroroso. Dá até quase para dizer, se não fosse o contrário, que 2-0 foi pouco e foi bom. Poderia ter sido uma goleada pior, que deixaria o time ainda mais cabisbaixo para o jogo da Copa do Brasil na quarta-feira. E o Cristóvão disse que vai repetir o tal do 4-1-4-1, o esquema que ele tentou no sábado e que em 18 minutos ruiu. O Corinthians, que sofreu o terceiro desmanche do ano, vai para esse jogo cheio de interrogações. Mas ainda assim, é Corinthians. Um beijo para todo mundo, até a semana que vem. Olá, Vitão, olá, amigos do Timão Universitário. O jogo do último sábado, Corinthians e Ponte Preta, foi uma das piores partidas do time nessa temporada. O time, que já vinha mostrando muita deficiência no setor ofensivo, tem se mostrado cada vez mais vulnerável na parte defensiva. Aliás, é uma característica dos times dirigidos pelo Cristóvão Borges. E não tem muita luz no fim do túnel, né? Os reforços que vão chegando são uma aposta, assim como os que foram contratados nessa temporada. Jogadores que foram coadjuvantes nos outros times chegam para ser protagonistas de um time com a dimensão do Corinthians. Realmente uma falta de planejamento cada vez mais da diretoria, não só para o elenco, como para o técnico, que para mim não tem o tamanho do Corinthians. Agora, pela Copa do Brasil contra o Fluminense, é uma briga igual. O Fluminense não vem mostrando mil maravilhas nesse campeonato. Vai ser uma briga interessante, com uma deficiência muito grande do Corinthians nos últimos anos no mata-mata, até com o técnico Tite. Vamos ver o que nos aguarda. Um grande abraço a todos. Boa tarde, Vitor Guedes. Grande abraço para você. Grande abraço a todos os componentes do Timão Universitário. Aqui é Sérgio Botarelli, narrador da Rádio Coringão, para falar mais uma vez de um resultado adverso do Corinthians. Está começando a virar rotina. Há muito tempo a torcida não via o Corinthians numa fase tão tenebrosa quanto essa que vem passando agora. Até por isso, os protestos, as reclamações, e com razão. Corinthians não jogou absolutamente nada no sábado, foi pífio o futebol corintiano. A Ponte Preta venceu merecidamente, poderia até ter feito mais gols, merecia ter feito mais gols inclusive. A expulsão do Balbuena talvez foi determinante, porque ali naquele momento, apesar do Corinthians já jogar de maneira pior do que a Ponte Preta, ainda havia a possibilidade da melhora dentro de campo, porque ainda tinha pouco tempo de jogo, então daria para melhorar. A expulsão e ter ficado ali o Iago e o Pedro Henrique, que ainda é um garoto na defesa, talvez tenha comprometido ali o sistema defensivo do Corinthians. Vamos ver se recupera nesta quarta-feira diante do Fluminense, pelo primeiro jogo da quartas da Copa do Brasil. Espero que o Cristóvão consiga acertar esse time aí e vamos ver no que dá. Porque precisa acertar, hein? Tem que melhorar esse time do Corinthians, o sistema não tá dando certo. Cristóvão que acorde. Grande abraço a vocês, excelente programa e um abraço aos ouvintes da Rádio Coringão. Bom dia, Vitor Guedes, bom dia, amigos do Timão Universitário, aqui é o Teleco 1910. Eu estou simplesmente pasmo com este Corinthians, é ruim, gente. Uma confusão, cada um corre para um lado, falhas de cobertura, e quando o esquema é ruim, ele magnifica os problemas dos jogadores. Se o jogador é ruim, vai parecer muito pior. As linhas são muito espaçadas, falhas de cobertura, acaba deixando os jogadores lentos, mas técnicos. Não que isso seja um problema em si, mas tanto o Balbuena como o Igor são lentos. Eles ficam toda hora mano a mano, perdem muitas bolas porque eles estão sozinhos. Quando perde bola, sai correndo atrás de jogador, não alcança. Então são falhas sucessivas. Saiu barato 2-0. Pode ter sido um pouco rigorosa a expulsão, sim, mas não foi isso. Estava tomando varia de bola com 11, tomou um enorme vario de bola com 10. Não vejo o Corinthians melhorando nem um pouco. E o que eu vejo? Muita dor de cabeça para nós corintianos neste campeonato.
Vamos torcer para que Cristóvão Borges tenha alguma coisa para tirar da cartola. Eu ainda acho que o nosso problema, sim, o elenco não é grande coisa? Não é. Mas com Cristóvão Borges ele tem piorado os jogadores, não melhorado por causa do esquema. Vamos ver se no futuro, nos próximos jogos, a gente vê algum viés de melhora, que por enquanto está terrível. Só na base do corintianismo mesmo. Um abraço a todos e vai, Corinthians. Fala, Vitor Guedes, amigos do Timão Universitário. Falar o quê, né, desse jogo do Corinthians contra a Ponte Preta. Deixa eu dar um mute aqui na Dilma Rousseff, que eu tava ouvindo aqui o pronunciamento da presidente que vai ser definitivamente empichada hoje, mas enfim, o Corinthians está nesse mesmo ritmo da presidente da República, né? Tá não falando o que as pessoas querem ouvir, ou seja, não está jogando o que o torcedor quer que o Corinthians jogue. Está jogando menos do que a qualidade do próprio time. O time do Corinthians não é forte, mas o que se viu sábado no Moisés Lucarelli foi uma equipe sem vontade, uma equipe que não correu, uma equipe que aceitou passivamente a derrota. E vocês vão discutir aí bastante, o Balbuena foi expulso, o time ficou com um a menos, o Corinthians já estava tomando pressão antes da expulsão do Balbuena, antes daquele lance fatídico, né, em que o árbitro falou pro Christian, era mais fácil eu marcar um pênalti do que marcar falta. O Christian conversou com a gente, conversou conosco, os repórteres que estavam ali atrás do gol, e falou isso do grande Luiz Flávio de Oliveira, exaltado pelos comentaristas de arbitragem, mas que faz uma besteira depois da outra. Mais uma vez foi muito mal no Moisés Lucarelli em Campinas. Mas tirando o árbitro, porque o árbitro não teve culpa na derrota, e sim o Corinthians, como eu disse, já estava tomando um passeio antes da expulsão do Balbuena. Não teve nada a ver o Corinthians ficar com um a menos. Pode ter tido a ver a alteração do Cristóvão, que mais uma vez foi muito mal. Tirou o Guilherme e colocou o Pedro Henrique, ou seja, matou o Corinthians depois da expulsão do zagueiro. O único jogador de frente que estava escalado era o Guilherme, o chamado falso 9, né? Mais uma coisa que não está dando certo no Corinthians, mas que o Cristóvão insistiu, já não tinha dado certo contra o Vitória. O time só melhorou no segundo tempo contra o Vitória, quando ele recuou o Guilherme para armar, que é o que ele sabe fazer, e tirou ele lá da frente. Contra a Ponte Preta, ele tentou mais uma vez colocar o Guilherme de falso 9, e assim que o Balbuena foi expulso, tirou o Guilherme para colocar o Pedro Henrique na zaga, e o Corinthians ficou um monstro sem cabeça, amorfo, como gosta de dizer o nosso Vitor Guedes. Daí, de lá até o final do jogo, realmente o Corinthians só apanhou da Ponte Preta. Foram 2, mas poderiam ter sido 3, 4, 5. O Corinthians teve que ouvir olé da torcida da Ponte Preta, algo que eu nunca tinha ouvido em tantos jogos que eu fiz. Já cobri derrotas do Corinthians em Campinas, mas nunca um olé como aconteceu. E a entrevista coletiva do Cristóvão depois foi uma piada, ele falando que tá tudo bem, que tá tudo certo, que os jogadores estão entendendo, que tudo vai melhorar, mas enfim, isso aí é para vocês discutirem aí no programa do Timão Universitário. Beleza, Vitor Guedes, um abraço para todo mundo aí, e esperamos dias melhores no Corinthians, que por causa do problema dos outros, tá todo mundo com problema nesse campeonato, continua no G4 do Nacional, no G4 do Campeonato Brasileiro. Um abraço, galera. Alô, Vitor Guedes, toda a galera do Timão Universitário, aqui é Rodrigo Bessoni, editor do Diário Lance. É difícil resumir o jogo de Campinas, porque foi um jogo na qual o time praticamente não entrou em campo, né? Foi um jogo muito ruim do Corinthians, já estava ruim desde o começo, e quando o Balbuena foi expulso, para mim, de forma completamente exagerada, aos 15 minutos do primeiro tempo, aí acabou de vez, né? Aí não teve mais chance. Mas o time realmente se comportou de forma muito ruim. É difícil, todo jogo você pode tirar alguma coisa, né? Esse jogo é difícil tirar alguma coisa positiva. Eu acho que a não ser duas situações. A primeira de que tá claro que vai precisar encontrar um substituto para o Bruno Henrique de marcação, porque o Christian, o Elias e o Rodriguinho não tem aquele volume de marcação tão grande como ele tinha. Tanto que na estatística foi o jogo que o Corinthians menos desarmou no campeonato. E não é coincidência, foi o primeiro jogo sem o Bruno Henrique
ele tinha jogado todos os outros jogos e simplesmente despencou o número de desarmes. Então, isso não é coincidência. E a outra situação é de que eu acho que o sistema com esses 3 volantes não deu certo, né? Porque no Vitória já não tinha jogado tão bem, só que faz valer a força de casa, o adversário parece que sente quando joga realmente na arena, e aí se recua também, era o Vitória, que não é lá muita coisa. Então acho que ficou meio evidente que não jogou bem, só que ganhou e o Cristóvão resolveu manter. Então acho que agora acho que teria que ser revisto também esses 3 volantes. Mas é isso, um grande abraço a todos, até a próxima. Enfim, a gente ouviu a nossa opinião, que é muito mais embasada que a do treinador Cristóvão Borges, mas ele falou, né? Então vamos ouvir o que disse o professor Cristóvão, com aquele jeito dele elétrico de ser, né? Nervoso, pilhado, animação, né? Ai, não brinco mais. Solta pra nós, Cristóvão. Primeiro, essa coisa de jogar com um jogador a menos, com uma equipe que joga da forma que a Ponte jogou. E isso a gente sentiu bastante, porque o nosso jogo não fluiu a partir daí. Mesmo antes disso já estava bastante difícil, porque a Ponte joga esperando, é uma equipe muito aplicada, muito bem defensivamente e com um contra-ataque muito forte. Então aí o jogo ficou encaixado para eles e a gente não conseguiu jogar bem. Cristóvão, te preocupa a sequência? Em que medida o time nos últimos 8 jogos consegue só 2 vitórias, são 3 empates e 3 derrotas num campeonato competitivo e pode perder posições no G4. E uma outra questão é essa história de 2 competições ao mesmo tempo, que agora você vai ter que dividir as atenções em Fluminense primeiro e depois de novo o Campeonato Brasileiro. Começa agora essa coisa de jogar 2 competições simultâneas, né? A gente tem que se organizar, se programar bem. Mas a equipe, o grupo, em relação à parte física principalmente, está muito bem para isso. A gente está procurando dar uma melhor qualidade técnica à equipe. Na última partida que nós ganhamos, a equipe se apresentou bem e aquilo que deu esperança para a gente. Hoje não foi bem, mas como foi muito diferente de tudo aquilo que a gente já apresentou, então, com toda certeza, igual a isso não vai acontecer. Com toda certeza, os próximos jogos a gente tende a melhorar, com toda certeza. A sequência te preocupa, essa sequência? Não, na verdade, o que preocupa é a dificuldade de performance. Porque o campeonato, em qualquer tempo, ele é duro em qualquer jogo, dentro ou fora de casa. As dificuldades são grandes. Então, nós temos que cuidar da nossa qualidade de jogo, da nossa performance. A gente tem que jogar bem, tem que evoluir. E isso acontecendo, não preocupa essa coisa da sequência, porque a sequência vai ser dura, vai ser difícil até o final. Agora, Cristóvão, você disse que a tendência é melhorar o Corinthians, mas o que te faz acreditar numa melhora depois do jogo de hoje? Porque é isso que eu estou falando. O jogo de hoje, ele é muito distante de qualquer coisa. Então, isso não é o normal e é muito longe de tudo aquilo que a gente apresentou. Então, por causa de hoje, a gente não vai esquecer o que a gente fez e o que a gente tem de virtude, de qualidade. Logicamente, é muito ruim, porque o campeonato tem que somar pontos. Jogando aqui, a Ponte tem ido muito bem, ganhou do Palmeiras, ganhou do São Paulo. Jogar aqui é difícil e na circunstância do jogo ficou mais difícil ainda. Então, eu acredito e estou muito confiante nisso, porque a última partida que nós ganhamos do Vitória foi uma partida que nós colocamos coisas interessantes. Então, está muito distante. Hoje, com toda certeza, na próxima partida não vai ser nada disso. Eu queria ter toda essa certeza que Cristóvão Borges tem. Antes da gente avaliar os jogadores da partida, Toninho Oliveira, você que é treinador de futebol, treinou a de Guarulhos, treinou o Flamengo de Guarulhos. O Flamengo de Guarulhos que recentemente tem uma parceria, né, com a categoria de base do Corinthians, enfim. Os 2 times aqui da nossa cidade, aqui onde fica a UNG. Como treinador, ele não pode dizer mesmo que vai piorar. Mas, assim, você observando os jogos,
Você vê espaço para melhora? Bom, em relação ao jogo da Ponte Preta, acredito que sim, porque foi um show de horror completo. Mas pensando mais para frente, em acabar o brasileiro no grupo dos 4, acho que título é muito difícil. E Copa do Brasil sonhar com título, você acha possível com esse time? Não vai melhorar muito, né? Então o Gustavo no treino hoje, foi o primeiro treino, mas fora isso não tem muito de onde tirar. Olha, Vitor, eu vejo com muita dificuldade para o Corinthians até permanecer no G4. Eu não vejo um time com potencial para essa permanência. Agora, com relação a esse jogo direto com a Ponte Preta, eu penso que o Cristóvão ele tinha que saber tudo da Ponte Preta. A tecnologia hoje permite. Então ele tinha que saber a maneira. Então depois que ele dá uma entrevista dessa falando que sabia que a Ponte Preta ia ter o contra-ataque, que a Ponte Preta ia jogar na pressão, que a Ponte Preta... Ele tem que saber, ué. Então o Corinthians não podia tomar aquele baile que tomou já no começo do jogo. Ele não podia permitir que acontecesse isso. E ele permitiu. E o Corinthians é um time grande. Então ele não pode permitir que a Ponte... E não importa onde é o jogo. Ele já tinha que saber tudo isso. E o Corinthians tinha que ir para campo já determinado a não acontecer isso. Então esse foi um ponto. E o outro ponto que eu pego aqui é a questão da administração do Corinthians. Eu acho que o Corinthians não pode ter jogadores do nível que ele tem hoje lá. Isso não interessa se a dificuldade de dinheiro. A dificuldade de dinheiro é para todo mundo. Então cabe ao Corinthians saber como administrar melhor o seu clube, saber como administrar melhor o seu departamento profissional e ter jogadores de um nível mais elevado. Com todo respeito, tem que falar a verdade aqui, jogadores como Iago, Romero, Rodriguinho, Guilherme, não pode vestir a camisa do Corinthians. Já foi isso. O Corinthians ele tem que se valer de jogadores de um nível maior, de um nível mais elevado. Aproveitando a deixa aqui do professor. Professor é bonito, né? Hoje, depois que eu virei professor, todo mundo agora é professor, tô brincando. Eu ia falar da pátria educadora, mas o bicho tá pegando lá em Brasília, é melhor a gente nos conter aqui. Vamos soltar o provão e cada um dá a sua opinião sobre... Concordo com os nomes citados pelo professor Toninho, acho que nenhum deles pode jogar, ou não podem jogar todos juntos, né? Poderia talvez jogar um ou outro, desde que tivesse um time bom, aí sempre você pode ter um jogador inferior, cresce, até os jogadores ruins ficam médios, os médios ficam bons. Agora um time inteiro de nota 5 fica um time nota 3. Então vamos soltar pra gente o nosso provão, que hoje eu tô a fim de ser rigoroso, como serei mais tarde com as alunas Jade Jimenez e Daniela Barduco, né? Vou descontar meu mau humor na aula hoje. Solta pra nós o provão. 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 Cássio, pra mim, já antecipei que foi o melhor do Corinthians, apesar de ter falhado no primeiro gol. Fez uma defesa, um milagre antes, fez outras boas defesas. Eu vou dar 6,5 pro Cássio. Barduco. Pra mim, 6,5 também. Falhou no gol, mas foi bem na partida. Cássio, 5,5. Já que a equipe não vem ajudando, o Cássio, né? 6,5 pro Cássio. O Cássio que vem ajudando o Corinthians, na verdade, porque se não fosse o Cássio, não só nesse jogo, mas em outros jogos também, principalmente o jogo contra o Grêmio, o Corinthians tinha levado algumas goleadas, aí ia ficar feio, mais feio ainda no Campeonato Brasileiro, nota 6. Pra mim, Cássio é nota 4. Ele tem que fazer o milagre. Na hora do milagre ele tem que fazer, então pra mim nota 4. 6 também. Portela vai de 6. Fagner, coração alado. Você quer cantar Fagner? Não. Dentro de Borbulhas de Amor? Não. Nunca escutei essa música. Não era sua época? Não Coração Alado? Não? Perdeu muita coisa. Enfim, mas é muito melhor que o Menino Travesso Rodriguinho. Fagner, nota 4 pra ele. Eu acho que 4,5 pro Fagner. Fagner 4 também. 5 pro Fagner. Nota 5 pro Fagner. Nota 4. Deficiente demais na marcação, ele não pode. Se é um jogador de seleção brasileira, não pode ser deficiente na marcação. 4,5. Iago, fraquíssimo, enfim. Já tinha feito um gol contra o Vitória, um gol contra bizarro. É um jogador que ano passado entrou bem, como eu disse agora há pouco, no time bom, organizado, um jogador mais ou menos consegue entrar e dar conta do recado. Um time que fica claro as deficiências dele, jogando sem o Gil, sem o Ralf protegendo, enfim, um jogador fraco, lento. Também vou dar 3,5 pro Iago. Eu acho que o Iago 4, ele é muito fraco taticamente e estão levando ele nas costas. O Iago, depois daquele gol contra lá, no Vitória lá,
eu acho que ele caiu bastante, já alguns jogos que ele não vem bem. Então 3 do Iago pra mim. 2,5. O Vitor citou a questão até do Gil, que levava o Iago nas costas, e quando o Balbuena fez uma péssima partida, o Iago foi pior ainda, né? Então nota 3 para o Iago. Eu vou dar nota 1 pro Iago. Imaginando as suas pressões ali depois do treino, você avaliando seus próprios jogadores ali. Deve ser rigoroso, professor. Não, tem que ser bem verdadeiro. Então, pra mim, o Iago nota 1. Ele, pelo conjunto da obra ou pelo jogo de ontem? Ou as duas coisas? Não, se fosse pelo conjunto da obra, ele não vestiria nem a camisa do Corinthians. Mas pela atuação no jogo de sábado, deixou o Roger fazer o que quis. Quem é o Roger, gente? Com todo respeito ao Roger. Ele joga no Corinthians. Ele tinha que dominar completamente aquela área. O Roger fez o que quis. Não, nota 1. 3 pro Iago. 3 deu Portela. Balbuena. Bom, Balbuena foi expulso, ao contrário do que disse a Daniele Barducco. Eu achei que foi bem expulso. Antes dele ser expulso, ele permitiu que o Roger perdesse um gol feito com uma lentidão ali de tartaruga. Enfim, Balbuena que tinha feito aí partidas razoáveis, né? Enfim, é o zagueiro melhor do elenco atual do Corinthians. Mas 0 pela expulsão dos 8 minutos que decidiu o jogo. 1 pra ele. Balbuena 2. 1. Além disso, teve uma saída de bola que ele chutou em cima do Roger, né? Demorou pra dar o estourão e o Roger quase conseguiu sair cara a cara com o Cássio de novo. Além do conjunto da obra, a expulsão, Balbuena nota 2. Vocês estão bonzinhos com o Balbuena. Nota 0. Ele perdeu na velocidade naquele lance. Nunca que o zagueiro pode perder aquela bola ali. Tá de frente pro gol, então é nota 0. Nem suou, 1 pra ele. 1 pro Balbuena. O Wendel, que dos jogadores de linha, pra mim, foi o melhor. O que não quer dizer nada. Mas foi o melhor do Corinthians nessa atuação. Ex-Ponte Pretano, tentou alguma coisa ali. Do seu lado não foi onde a Ponte Preta se criou no jogo. Então eu vou dar nota 5 pro Wendel. 4,5 pra ele. 3,5. 4,5. Nota 5 pro Wendel. Nota 4 pela única chance que o Corinthians criou no segundo tempo. Ele finalizou, apesar de ter finalizado mal, né? Ele chutou em cima do Aranha. Ele podia ter batido rasteiro naquela bola, né? Então eu dou nota 4. Portela? 5 pro Wendel. 5 pro Wendel. Bom, o Vessone falou no comentário dele, Rodrigo Vessone, editor do Jornal Lance, sobre os desarmes sem Bruno Henrique. O Christian, não lembro agora, desculpe a querida fonte, não lembro qual instituto, se foi o Datafute do meu amigo Fábio Simplício, se foi outro. Mas enfim, nas estatísticas que eu acompanhei depois do jogo, o Christian tinha 0 falta e 0 desarme. Isso pro volante é uma atriz pornô que é virgem, desculpa. Um volante que não tem desarme, não tem falta, com tudo. Eu vou perder o equilíbrio. Então, nota 1 pro Christian. Nota 1 pro Christian. O Christian, 2. Eu acho que já tá na hora dele fazer alguma coisa, né? E não. Pode ir embora, é uma opção. 0 pro Christian. Christian nota 2,5. Ao meu ver, o Christian, ele teve um momento, mas o momento era com o Tite. Agora ele vem mal, e futebol é momento. Então é nota 1. 0 pro Christian. Elias que no papel de ombudsman da torcida falou sobre o São Paulo, falou que foi bom empate com o Nacional. Ele podia estar aqui no nosso programa, já que ele fala bobagem igual a gente. Agora, jogar não tá jogando absolutamente nada. Tanto não tá jogando que o Tite, que não levou pra seleção brasileira, que era titular do Dunga, enfim, não tá jogando absolutamente nada. Em Campinas teve uma atuação horrorosa, do nível dos seus companheiros de meio de campo, é verdade, né? Também não deve ser fácil jogar ao lado de Christian e Rodriguinho, mas o fato é que ele, dos lances individuais, é o jogador de seleção brasileira, o jogador que podia infiltrar, tentar fazer alguma diferença, já que estava com a menos, fazer a dupla função. Fez uma atuação muito, muito, muito ruim. Eu dei 1 pro Christian, então por justiça ele fez, pra mim, foi 2 vezes melhor que o Christian, eu vou dar 2 pra ele. O Elias, quando voltou pro Corinthians, voltou muito ruim e permanece assim, 2 pra ele também. O Elias não vem bem, né? Então eu acho que 2 pra ele e... Quem vem? Exatamente. Então, desde que ele voltou do DM, né? Ele não tá jogando nada. Então, 2. 1,5 pro Elias. Realmente, Elias ele pode render muito mais, né? Nós conhecemos o Elias da primeira passagem do Corinthians, que era um grande jogador, que chegou assim à seleção brasileira, mas hoje está difícil. Além de ter ao lado os companheiros que tem. Elias nota 3. Eu vou com nota 1 pro Elias, mas eu pode ser que eu esteja errado aqui na minha maneira de observar, mas eu acredito que ele está cumprindo determinações táticas.
Por isso que ele tá se Será que também contendo pra lá não jogar atrás. nada? Pra não acertar um passe? Pra não Não, fazer nada? mas Porque taticamente é uma coisa, mas tecnicamente ele tá muito mal. Ele não acertou um passe, não deu chute no gol, não fez uma falta. Por isso que eu acho que não dá pra cornetar só o técnico, assim, porque às vezes o técnico ajuda a atrapalhar o time. Mas assim, então era pra marcar, não marcou, era pra atacar, não atacou, era pra passar, não passou, então não foi pedido pra ele não fazer nada. Mas o que eu vejo, Vitor, é assim, o Elias ele se posiciona melhor quando ele passa lá pra linha 2 de ataque. E ali ele não tá jogando nada, porque ele não vai até lá. Então eu acho que isso é uma determinação do Cristóvão. Esse 4-1-4-1 que o Cristóvão tá falando, eu não vejo o Corinthians fazer mais isso, não. Acabou. Não, ele mudou depois pro 4-2-3-1, voltou pro 4-1-4-1. Quando você tá jogando, na verdade, no 4-4-5 e o 0, não tem ninguém no ataque. Esse é o problema. E a defesa. O que eu corneto o Cristóvão é o seguinte: eu não corneto a inofensividade ofensiva, a inofensividade do ataque, porque não tem um atacante pra escalar. Mas o Corinthians tinha organização e defesa. E jogou isso no lixo a troco de nada. Porque não ganhou o ataque em troca. Vou deixar a defesa mais guarnecida, mas vamos tocar mais, criar mais. Então já que ele tá criando nada, o Corinthians jogava assim, era um time que muito dificilmente tomava gol. Então você tinha um 0-0. O Corinthians não, hoje a Ponte Preta fez 2 gols porque o Roger é o Roger. Se tivesse um atacante melhorzinho, o Thiago Galhardo jogou muito bem. Se tivesse companhia pro Thiago Galhardo ali, teria enfiado. E mesmo no finalzinho a Ponte Preta meio que tirou o pé também. Porque se quisesse, teria goleado o Corinthians por 4-0. Eu não tô falando nenhum exagero. Foi um jogo muito, 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 muito fácil. Me surpreendeu até a facilidade que o Corinthians perdeu a Ponte Preta. Perder para a Ponte Preta em Campinas não é nenhum vexame, nenhuma vergonha. A Ponte Preta faz uma boa campanha. Sempre foi difícil jogar em Campinas. Mas não chutar a bola no gol. Vergonha jogar como jogou. Assim. E assim, o Corinthians, mesmo com a menos, ele segurou 1-0, até tomou o segundo gol como se fosse bom perder de 1-0, assim. Uma posição passiva. Você que entende de posição passiva, Shampoo? Você gostou da posição do Corinthians? Não, a posição do Corinthians não foi boa. Não foi boa. Pouco atacou, pouco espetou na frente. Não. Pouco atacou, pouco espetou na frente, não manteve posse de bola. Espetou na frente. É difícil jogar lá. O time passivo normalmente não espeta na frente, é uma coisa ou outra. Ou é passivo ou é difícil jogar lá, mas tem que mostrar alguma coisa, né? Mas você prefere que espeta atrás. A defesa. Depende da situação do jogo. Defesa, pô. Portela. 3 pra Elias, tem que ficar um pouco mais calada. Bom, o Marquinhos Gabriel teve uma atuação bizarra. E depois entrou o verdadeiro falso novo Romero, que também teve uma atuação do mesmo nível. Eu dou 2,5 para ambos. Eu nunca entendi o critério do Marquinhos Gabriel jogando no Corinthians. É um jogador ridículo. Ele perde gol feito, ele erra passe, ele chuta pra fora. O Romero, né? 2,5 pros dois. Bom, Marquinhos Gabriel é aquilo. Quando ele não erra gol, ele não faz nada no jogo. Então, 2 pro Marquinhos Gabriel e o Romero, 1. Porque eu sou muito boa. 2 pro Marquinhos e 1,5 pro Romero. O Marquinhos Gabriel continuou com esse problema, né? Segue perdendo gols feitos. 2,5 pra ele e o Romero sem nota. Mas sem nota, jogou o jogo inteiro, segundo tempo inteiro? Fraquíssimo. Então é 0. Nota 0. Sem nota. Pipoqueiro, né? Nota 0. Pipocada, né? Nosso Shampoo. Não, se ele tivesse entrado, ele voltou pro segundo tempo inteiro. Por isso que eu achei estranho a sua falta de critério. O segundo tempo ainda foi pior que o primeiro. Foi, porque já tava com a menos, né? Toninho. Marquinhos Gabriel 2 e Romero menos 1. Ele atrapalha o time. 2,5 pros dois. Dois. Enfim, depois agora a alegria de Jade Mendes. Te dou a honra de começar. Olha que dupla. Entrou Rodriguinho, depois Luca. Entrou Rodriguinho, menino outra vez, depois Luca, tô nem aí. O que você é? Rodriguinho, muito ruim, né? 2. E o Luca que entrou e também não mudou nada no time. 2 também. Eu tô contigo, 2 e 2. A função do Rodriguinho é fazer a Jade cantar aqui, né? E o Luca nem isso consegue. E eu vou dar... Pede pra ela cantar Tô Nem Aí, então. Canta Tô Nem Aí, Jade, por favor. Não sei cantar. Eu só tenho essa música, Tô Nem Aí. Tô nem aí, tô nem aí. Então, 1,5 pros dois. 1,5 pros dois também. Shampoo. Aliás, espera um pouquinho. Vamos ouvir o Shampoo, né? Uma pessoa diferenciada. Tem fãs. Quando o Shampoo apresentou o programa, teve fãs assistindo o programa, enfim. Shampoo tem já de fã-clube. Vamos ouvir a vinheta de Shampoo.
Você que está ouvindo o programa ao vivo nos aplicativos ou no site da Web Rádio Coringão, poderá ter visto Shampoo no momento com o Padre Washington. Você viu a camiseta dançando o Shampoo. E Jade Daniela tentando imitar Carla Pérez e Sheila Brasil. Mas enfim, nem é Sheila Morena, loira, sei lá. Depois dessa dança eu tenho dificuldade em perguntar pra você, mas enfim, o que você... Continua aí, fala o que você quiser. A nota de Rodriguinho e Luca. Rodriguinho nota 2 e Luca nota 1,5. E pra dancinha do Shampoo dele de momento jacaré do El Chan de Shampoo? Nota 10, sensacional, né? Nota 10. Nota 10. Zoeira nota 11 aqui também. Toninho, se você não quiser falar, se quiser se abster depois desse momento patético, você fica à vontade. Você quer que eu falo o que você quiser. A dança ou a nota do Rodriguinho? Você manda, que você pode falar as duas, escolher o que você quer. A dança do Shampoo 0, a nota do Rodriguinho 0 e a nota do Luca 1. Portela. Rodriguinho não, Portela tá com ciúmes. Portela também quer a vinhetinha, né? Aqui pobre é só eu e Dani Barduco, o resto todo e Ricardo Dias, o resto todo mundo tem vinhetinha. Vamos ouvir ele. Eu sou mangueirense, hein, Portela? Por falar em Portela, eu passei a madrugada ouvindo a GP, porque não dava pra vir VT o jogo do Corinthians, enfim. Então, grande portelense a GP. Minha Clara Nunes, Paulinho da Viola, meus respeitos, azul e branco de Madureira. Portela, você que não tem a menor qualidade, você que não é o João Nogueira, né? Você que não é a Clara Nunes, nem o AGP, a menina dos cabelos longos, ela não gosta de mim, é mal. AGP, fala aí o que você quer, Portela. Rodriguinho 2 e Luca 1. Luca 1, nem aí pro Luca você. Marlone, quando não joga é muito melhor do que quando joga. É aquele jogador que, como o Corinthians tem vários, né? Que sempre tem pressão. Quando ele joga, fez um gol contra o Vitória, um bonito gol. Mas é um jogador que tava no esporte. Com todo respeito ao esporte, lá o André parece que joga bem, Michael Leite parece que joga bem. Mas não tem... Eu acho que é outro jogador, como o Iago, como outros tantos no Corinthians, que se tiver um time inteiro bom, ele pode ser ali o 12º jogador, até um titular pra compor o elenco. Fazer ali o que o Jorge Henrique já fez numa época no Corinthians, ele compor um lado esquerdo. Mas pra isso tem que ter um time bom inteiro, né? Pra ele ser o cara de decidir, chamar o jogo, fica muito complicado. Mas ele jogou muito mais do que Elias, Christian e Marquinhos Gabriel, então eu vou dar 3,5 pra ele. O Marlone é excelente quando ele joga no banco de reservas, né? Mas... Ele joga, tá sentado lá. Exatamente. Mas, assim, analisando os jogadores em campo ontem, acho que 3 pra ele. O Marlone, que a torcida pede quase todo jogo, né? Fica lá gritando Marlone, mas quando entra... Foi segunda-feira, né? Contra o Vitória, segunda-feira passada. Ele jogou um pouquinho melhor, né? Mas é aquilo, a torcida pede porque não tem outro. Então acaba sendo ídolo, né? É o Armagedon, né? É o Armagedon. Ricardo Dias. 2,5. Tá poder de síntese, hoje ele tá bravo, cara. Ele tá bravo, né? Tá com essa roupa de vendedor da Besma. O que ele fez com a folha aqui? Rasgou a folha todinha. Tá tenso. Marlone, nota 3,5. Só se soltou na musiquinha do Shampoo, né? Quanto? Nota 3,5. Marlone, nota 3. 3 também. Bom, Guilherme. O Guilherme que é um jogador que não tem o menor perfil do Corinthians, né? É um Roger que nunca pegou a Débora Seco nem a Galisteu, ou seja, não fez nada na carreira. É um jogador que não soa, né? Não soa, é como, né? Tava, né? Soa quando acaba o programa, né? Isso. Então quando sua... Assim, já tentou de... Esse é um erro do Tite, que trouxe o jogador achando que poderia fazer a função do Renato Augusto. Não tem esse perfil. Jogou bem no Cruzeiro quando surgiu de atacante, mas há 200 anos atrás. Não sei se vai dar certo. Foi a tentativa ontem que durou 18 minutos, né? Até a expulsão do Balbuena. Mas não tem o perfil. Por ter jogado apenas 18 minutos, eu não vou cornetá-lo pelo jogo da Ponte Preta. Vou cornetá-lo pelo conjunto da obra. Então, pra esse jogo, eu vou dar o boi pra ele e vou deixar sem nota. Mas até então, ele não tinha pegado na bola. Culpa também do meio de porque não conseguiu dar um passe. Então eu vou poupá-lo dessa vez. O Guilherme, ele não... No seu lugar entrou o Pedro Henrique, que tomou um drible ridículo no gol do Clayson, que foi, aliás, foi um golaço. Enfim, é um moleque também da base, entrando num time completamente desfigurado. É muito mais fácil para um garoto entrar num time organizado, né? Ele entrou com 1 a menos, o time tomando um vareio, isso tudo tem que ser levado em conta. Mas foi muito mal, né? Então eu vou dar 3 pro Pedro Henrique e vou deixar o Guilherme sendo.
O Guilherme, ele anda em campo, né? É um jogador que não corre, não tem movimentação. Ele não anda, ele desfila, exatamente. ele cai pra de revista. Eu pensei nessa música, mas eu preferi não falar disso. Então eu acho que 1 pro Guilherme e 2 pro Pedro Henrique, que é muito devagar também. Bom, o Guilherme, não vejo ele como perfil de jogador do Corinthians há muito tempo, nem quando veio. Então, nem Guilherme, de frente, nem de lado, nada, nem de perfil. Nossa, como chama? Foco nenhum nele. O Guilherme, pra mim, 2, e o Pedro Henrique, eu tenho dó dele porque ele sempre se lasca nos jogos do Corinthians. Então, o Guilherme, 2,5. O Pedro Henrique, perdão. 1 pro Guilherme e 1,5 Pedro Henrique. Guilherme, sem nota, fez pouquíssima coisa no jogo, no pouco tempo que esteve no jogo também. E o Pedro Henrique, além de ter levado um drible do Clayson, que conseguiu fazer um golaço, ele que errou, né, em ceder o lateral para a equipe da Ponte Preta no lance do gol. Então, nota 1. O Guilherme, mesmo que ele tenha jogado só 18 minutos, Vitor, eu penso que ele é um atleta profissional, então ele já entra em campo com -1 por estar completamente fora de forma. E o Pedro Henrique, um zagueiro não pode tomar um drible daquele, um zagueiro nível Corinthians. Então o Pedro Henrique, nota 0. Guilherme 1 pelos 18 minutos e o Pedro Henrique 3. Tô achando que tô bonzinho, né? Eu, né, tô pegando leve com os nossos jogadores. Enfim, essa foi a nossa avaliação aqui do Corinthians e Ponte Preta. Estamos chegando já nos últimos 10 minutos do programa. Eu queria falar com você, Toninho, a respeito aqui do futebol de Guarulhos, já que nós estamos aqui na UNG. Guarulhos, aliás, é a cidade que tem pouco corintiano, né? Eu tô brincando, obviamente, o Corinthians é maior em qualquer região da cidade, do estado, mas em Guarulhos fica bastante nítido isso, né? Guarulhos que é uma ZL emancipada, né? Como que tá a situação do futebol amador aqui? Você hoje que tá treinando o time amador, já treinou o AD Guarulhos e o Flamengo de Guarulhos. O Flamengo que muito tempo teve parceria com o Corinthians na base, né? Uma época o Rincon chegou a ser o treinador aqui do Corvo, como é conhecido o Flamengo de Guarulhos. Como tá a situação do futebol na Várzea aqui em Guarulhos, do futebol profissional, enfim, para os profissionais aqui de Guarulhos? É difícil? As equipes profissionais, elas passam bastante dificuldades aqui a nível de estrutura, né? Você não tem locais para treinamento, uma dificuldade muito grande para treinar. Estádio para jogo, nós só temos um, né? Que é o Estádio Municipal Antônio Soares de Oliveira, que acaba sendo muito mais a sede do Flamengo de Guarulhos. E com relação ao esporte amador, eu encontro aqui grandes jogadores. Eu vejo grandes jogadores aqui. Pena que já com uma idade um pouco avançada, mas tem grandes jogadores. Mas os próprios municipais que acabam dificultando bastante a realização dessas competições. Nós só temos aqui 2 estádios. O estádio Cícero Miranda e o Oswaldo de Carlos. E mesmo assim com grandes dificuldades, né? Estrutura muito ruim, vestiários ruins, mesmo a grama sintética ainda com desníveis. Então isso acaba atrapalhando um pouco. Mas ainda bem que tem o lado positivo, que são os grandes jogadores e uma competição muito bem organizada. David, você que acompanha bem aqui, você que é da cidade e também trabalha, cobre o esporte aqui em Guarulhos, só pergunta para o nosso professor Toninho. Professor, durante a sua fala, sabemos de toda essa dificuldade aqui na cidade de Guarulhos. O que você acredita que seja um dos pontos principais a ser melhorado aqui na cidade para que o esporte volte a ser bem disputado aqui na cidade? A estrutura física, David. Eu penso que se você não tiver estrutura física, é como eu falei agora há pouco, o Flamengo para treinar ele tem que sair da cidade de Guarulhos. Treina em Itacoaxetuba. Ele tem que sair da cidade. Então ali você já começa a ter dificuldades. As categorias de base não tem local para treinamento. Então, como formar novos atletas? Como criar novos valores? Então, isso torna bastante difícil. Então, eu penso que a principal saída seria a construção de novos próprios municipais. E daí para frente é administrar. Aí cabe à administração da nossa prefeitura dar sequência ao trabalho. E isso não só no futebol, né? Eu acho que isso em todo o esporte da nossa cidade, que já foi aqui celeiro de grandes atletas, equipes de futsal aqui de alto nível que disputavam Liga Nacional. Agora, infelizmente, acaba. O basquetebol, que tinham jogadores norte-americanos aqui. Então, tudo muda, né, infelizmente. E isso eu bato de frente com a prefeitura da nossa cidade. Tá certo. Shampoo, aquele momento que muito aguardado no programa, que a gente traz novidades do futsal, do futebol de base e daquele.
Do basquetinho. Temos basquetinho hoje? Vamos deixar o melhor pro final. Começar aqui com o Campeonato Paulista Sub-15, grupo 12. Melhor ou preliminar? Não tô entendendo. Quinta rodada. O Corinthians venceu fora de casa a equipe da Independente de Limeira, 4-0. Fica na vice-liderança deste grupo 12. Na quinta rodada ainda tem o jogo. O Corinthians é o segundo colocado, 8 pontos. Novo Horizontino é o líder, 11 pontos, já classificado. Guarani está na cola, terceiro colocado com 8 pontos. E na última rodada se enfrentam Corinthians e Guarani aqui em Guarulhos. Então quem vencer passa aí para a próxima fase. O empate é do Corinthians. Campeonato Paulista Sub-17, grupo 11 também na quinta rodada. Corinthians 2, Penapolense 1, fora de casa. Corinthians e Santos dividem a liderança deste grupo 11, 12 pontos para as duas equipes. E na última rodada, Corinthians e Santos se enfrentam aqui em Guarulhos, decidindo quem vai ficar na liderança da competição. No Campeonato Paulista Sub-20, no grupo 3, a 15ª rodada, o Corinthians perdeu para o Red Bull fora de casa 1-0. Está na quarta colocação, ainda dentro do G4, né, na zona de classificação, 25 pontos. Na próxima rodada enfrenta o São Paulo, 16ª rodada, enfrenta o São Paulo em Barueri. São Paulo que é o líder do grupo com 30 pontos. Na Liga Paulista de Futsal, na última segunda-feira, o Corinthians venceu o Ioca Futsal por 4-1 na última segunda-feira. Precisa apenas de um empate para ir à final da competição estadual. E na Liga Nacional de Futsal, o Corinthians venceu o Cascavel por WO, afinal o Cascavel foi banido da competição e termina a primeira fase na 5ª posição. O adversário do Timão nas oitavas será o Moarama, que terminou na 12ª colocação. As datas ainda serão, os horários ainda serão definidos, mas as datas serão 7 e 14 de setembro. No basquete, Corinthians inicia os trabalhos físicos nesta semana para a disputa dos Jogos Abertos do Interior, que serão disputados em São Bernardo do Campo entre os dias 14 e 19 de setembro. Basquete feminino, né? Bem lembrado. Vamos soltar o Corinthians, que estamos chegando na reta final, com o Corinthians que relembra a conquista da Copa do Brasil 2009 contra o Chorolado, põe no DVD, Inter, que aliás, né, tá chorando muito na zona da degola. Solta pra nós aí o Corinthians. Corinthians. Vitor Guedes e nação corintiana. Na próxima quinta-feira, o Corinthians completa mais um aniversário de sua grande história. Serão completados 106 anos de existência. E nada melhor do que comemorar um aniversário com título. E foi exatamente isto que aconteceu no dia 1º de setembro de 2009, pela Copa do Brasil, quando o Timão empatou com o Internacional em Porto Alegre e ficou com o título da competição. Então, vamos conferir com a narração de José Silvério o gol do lateral André Santos. Ronaldo para Jorge Henrique, para Ronaldo, para André Santos, chegou na área, aceitou, bateu e que golaço! E que golaço! E que golaço! Gol! Camisa 27. Dentro dos nossos corações. No toque, o Corinthians enrolou nervoso o Internacional. E a bola foi tocada na linha de fundo. André Santos fechou e encheu o pé pelo alto, no fundo do gol do Inter. Na marca de 28 minutos, etapa primeira de jogo. André Santos, André Santos, André Santos, camisa 27. Corinthians 2, Internacional 0. O título está quase garantido. A triangulação é iniciada por Ronaldo na meia esquerda. Ele toca para Jorge Henrique, que devolve para o Fenômeno. André Santos passa e é lançado em velocidade. Invade a área e chuta no ângulo direito do goleiro Lauro. Este gol foi o segundo do empate por 2-2 em Porto Alegre. Título que com certeza está gravado em DVD, sendo o terceiro título da Copa do Brasil. E você, Vitor Guedes, lembra desta? Até semana que vem com mais um Corinthians aqui no programa Timão Universitário. Corinthians.
Lembro, e quem da nação não lembra dos corintianos? E quem é vermelho, não foi o mar vermelho de lágrimas se abriu no Rio Grande do Sul? Enfim, obrigado, Toninho, pela presença aqui no programa com a gente. Foi um prazer, foi meio corrido hoje, porque todo mundo queria cornetar o time, mas foi um prazer. Visite-nos outras vezes, quem sabe trabalhando em alguma equipe aqui de Guarulhos ou de São Paulo, enfim, um prazer recebê-lo, certo? O prazer foi meu e estarei sempre à disposição. Muito obrigado. Tá certo. E chegou ao fim mais uma edição do Timão Universitário, um programa feito por alunos da Universidade de Guarulhos, em parceria com a Web Rádio Coringão e transmitido também no portal Leia Já. Na técnica tivemos ele, Marcos Evaldo Filho Floriano, e também Thiago Nego do Borel Reis, e ele, Felipe Exu de Grace Contier. Na produção, reportagens, pautas, edição dos alunos Jade Furacão Jimenez, Daniele Panetone Barduco, David Shampoo Xavier, Caio, nota 10 Portela. A coordenação do curso é dela, Flávia Delgado, que odeia que fala que o nome dela é Flávia Daniela Delgado. Eu, como não chamo Vitor Maurício, não vou cornetar. A apresentação foi minha e dele, Ricardo Dias. Segunda-feira que vem tem mais, até lá e vai, Corinthians! Jorge Henrique. Você ouviu Timão Universitário, um programa da Nação Corintiana na Universidade Guarulhos. O programa é uma parceria com a Web Rádio Coringão, Rádio UNG e portal Leia Já Online. Acompanhe esse e outros programas pelo canal youtube.com/Universidade UNG. Até o próximo programa.